Essa tela, ela abre, por grandes categorias de uso, o comportamento de subsetores. Então, o que se vê na última coluna, especialmente, que é a comparação dezembro-dezembro? Uma intensificação das taxas negativas, também em bens de capital, né? A produção de bens de capital fechou janeiro-setembro com um 18,8% de crescimento, acumulou 2,9% no último trimestre, mas já em dezembro, né, mesmo a produção de máquinas e equipamentos para a indústria mostra uma queda de 31%, e há algumas áreas aqui que ainda sustentam taxas positivas, que são setores de produção de equipamentos para fora da indústria, mais relacionados à infraestrutura, cujo prazo de resposta também a uma redução tende a ser mais longo no tempo. Nas demais áreas, por exemplo, a produção de bens intermediários aqui, há uma série de números negativos. Eu chamo a atenção para a produção de insumos para a construção civil, que é um setor que é muito empregador, é basicamente mercado interno, e que já em dezembro mostrou uma redução de 4,1%. As áreas aqui de siderurgia, autopeças, mostram reduções muito expressivas. Os duráveis, eles já, mesmo no quarto trimestre, acumulam perdas muito grandes pela própria característica do setor e a sua sensibilidade ao crédito, e isso está muito concentrado aqui nos automóveis, que perdem quase 60% na comparação dezembro. Dezembro é uma situação de um perfil generalizado de queda. Por outro lado, o segmento de bens de consumo não duráveis, que vinha com taxas mais discretas, é da natureza desse setor, é quem perde menos, é um segmento que depende mais da massa salarial. Essa variável massa salarial, ainda pelas estatísticas de dezembro, por exemplo, da PME, não mostrou uma perda significativa. O mercado de trabalho, principalmente o industrial, vem mostrando quedas, mas quedas muito mais reduzidas, muito mais tênues que a da produção, muito provavelmente porque o recurso tem sido paralisação por férias coletivas, e nesse sentido é de se esperar que a variável emprego acentue mais o seu nível de queda nesses primeiros meses de 2009. Esse quadro mostra uma ilustração só de comparações internacionais, a gente fez quando da divulgação do dado de dezembro para a imprensa, que mostra que, ao contrário do que se imaginava inicialmente, aos primeiros sinais da crise, o Brasil, como país emergente, a indústria brasileira, ela mostrou um impacto aqui significativo. Ela saiu de um crescimento de 6,4% até setembro para menos 6,2% no último trimestre, que foi mais ou menos o sinal de todos esses exemplos que estão aí, mas em termos de diferença em módulo, o Brasil, a indústria brasileira estaria aqui na frente. Ela saiu de uma situação muito acelerada para uma queda muito grande, e temos exemplos, enquanto tendência, muito parecidos, mas não enquanto magnitude. Essa aí foi uma certa surpresa, né? A intensidade da queda num tão curto espaço de tempo. Isso fica ilustrado nesse gráfico histórico. Esse gráfico pega as informações desde 1991 e assinala os períodos, os ciclos de queda que foram menos intensos ao longo desse tempo e mais longos para se concluírem, né? Então, enquanto aqui a gente tem 3 meses de diferença, aqui na margem da série, com queda de 20%, esses outros ciclos são de 8 meses, algo por aí, e com um resultado líquido muito menor. Isso é só para ilustrar mais a gravidade e a excepcionalidade dessa queda na ponta da série. E da onde é que fica o tal patamar de saída de produção para iniciar o ano de 2009. Destacamos a indústria geral nesse gráfico e os 2 segmentos mais afetados, os bens intermediários, pelo seu próprio peso na estrutura industrial, eles aqui caem 20 na margem, e começam, é interessante que essa tendência começa um pouquinho antes do dado de outubro. Muito provavelmente, é uma categoria muito pesada, a gente não tem isso totalmente explicitado, mas provavelmente aqui refletindo, isso é um indicador de produção, já uma redução nas exportações de commodities, redução nas exportações físicas de commodities. Daí eles teriam saído antes nessa tendência de queda, embora
a grande queda esteja concentrada mais no finalzinho do período mesmo. Isso é o retrospecto histórico também, que são sempre de períodos mais longos no tempo, né? Aqui a crise energética e ali crises externas. E no caso dos bens de consumo duráveis, eles agudizam, né, acentuam aquela queda que na indústria como toda é de 20%, nesses últimos meses, aqui é de 50%, praticamente. Né? E muito refletindo, primeiro, a situação da automobilística, em segundo plano, dos elétricos e eletrônicos, e aí a trajetória histórica dessas quedas, que são, em relação aos outros segmentos, mais acentuadas, mas sempre com um espaço de tempo muito mais longo. Então, o que se coloca daqui para diante é saber, todos sabemos que esse ponto aqui é excepcional para baixo. As informações do início do ano, quanto a expectativas de consumidores e de empresários para esse iniciozinho do ano, não se alteraram muito. A informação física disponível mais recente de vendas de automóveis foi muito positiva na margem, cresceu 90%, a base é muito baixa. E há esse indicador que eu comentei antes, que diz respeito à indústria de São Paulo, que mostra uma reação de 5,5% aqui na ponta da série. Mas, quer dizer, os indicadores, principalmente de mercado de trabalho e de sondagem, levam a crer que ainda nesse primeiro trimestre de 2009, se terá na margem contra o último trimestre do ano passado, que foi excepcionalmente baixo, alguma nova redução. Isso vai ser objeto de uma exploração mais detalhada, mais macro, por parte do Caio Prates. Eu chamaria o próximo palestrante, o Fausto. Obrigado. Bom, eu acho que fica evidente, eu acho que foi muito importante a colocação aqui, trazer o Silvio aqui, porque eu acho que é a pessoa que melhor pode mostrar como que a economia brasileira entrou, né, numa crise profunda, rápida, absolutamente inesperada, né? Então, agora a gente vai ver como que isso rebateu na parte da carga, né? Eu já queria, de antemão, assinalar de que a presença do Fausto aqui está inserida na política do Dr. Hermes Chip, que é o diretor-geral do ANS, de dar informação qualificada para a sociedade brasileira, para os agentes brasileiros, que nesse momento precisam de informação qualificada de fonte oficial. Então, acho que isso é uma política do ANS, né? O site deles é de uma profundidade que beira o labirinto grego, porque às vezes é muito difícil você achar os dados que te interessam ali, mas os dados estão lá dentro. Tá? E eu passo, então, a palavra aqui ao Fausto, que vai mostrar, então, como que isto aconteceu ao nível do setor de energia. Bom dia a todos. Depois o professor Nivaldo falou que o nosso site é um labirinto grego, a nossa experiência não querendo abrir, eu vou ter como desmentir aqui, né? Bom, em relação ao site, essas informações que eu vou passar para vocês, basicamente é um apanhado, né, um resumo de tudo aquilo que nós escrevemos nos nossos boletins ao longo do ano de 2008. Também o boletim já vem se especializando, a gente vem melhorando a qualidade dele. E pode ser consultada lá. Aquilo que eu vou fazer, na verdade, é um grande resumo. Certo? Então, opa. Outra coisa importante é que vou tentar mostrar que quando nós temos variação na carga, né, evidentemente no consumo que se espelha na carga, nós não trabalhamos em detalhe de classe assim, de uma maneira mais profunda, porque nós temos um trabalho conjunto com a EPE, inclusive em termos de grupo de trabalho, de comissão de estudo de mercado, comissão de acompanhamento de mercado, que também participam todos os agentes, aqueles mesmos agentes que são agentes do ANS, distribuidores, e que nos fornece toda a riqueza de informações de detalhe. Então, a carga, quando se trata especificamente de
de detalhes por classe, a gente recorre a essas informações que vêm do IPE, mas essas informações, como são informações dos agentes de distribuição, elas vêm defasadas, porque depende de medição de faturamento. A carga não, a carga ela é geração. Então, nós temos diariamente, hora a hora, minuto